O Chico foi tão importante e continua sendo tão importante para o Brasil que fica assim difícil a gente dissociar a sua figura extraordinária de exemplar apóstolo do Cristo em tempos modernos da própria história do Brasil. E ele vai ser através dele, vejam vocês, até hoje na casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, nós já catalogamos 500 obras publicadas da mediunidade de Chico Xavier, mediunidade psicográfica, psicofônica e intuitiva, que ele utilizava quando estava recebendo a intuição espiritual e respondendo perguntas nos programas televisivos, nos programas de rádio e nas entrevistas publicadas em jornais e periódicos por todo o Brasil. E tudo isso é um legado tão grande, 540 livros, que fica difícil a gente avaliar. E, sinceramente, eu acredito que só muito mais à frente nós teremos condição de aquilatar o valor desta obra. Mas só para destacarmos uma delas, que talvez para nós, no Brasil, seja a mais importante, a obra Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, é para nós um roteiro de luz, certamente importantíssimo, para que todos nós brasileiros, não somente nós espíritas cristãos, mas todos nós brasileiros, nos possamos aperceber, dar a chance, né, ou nos apercebermos do valor espiritual que está inserido na missão brasileira, na missão da nação brasileira, no concerto das outras nações. E este livro, que foi escrito por Humberto de Campos, embora ele não seja de autoria de Humberto de Campos, porque nós sabemos que o Chico, em entrevista já publicada, inclusive, revelou que Humberto de Campos ascendeu ao mundo espiritual superior para acessar essas informações que lá já existiam sobre a história espiritual, sobre o projeto espiritual para o Brasil, e os transcreveu, acessando essa história, a transcreveu para nós na face da Terra, através do amado Chico, através da mediunidade de Chico Xavier. Logo no início do livro, tem essa cena icônica de Jesus vindo à Terra e conversando com Eliú, mostrando para Eliú as plagas das Américas, né, que ainda não tinham sido descobertas. Lembrando que Eliú é um dos fundadores da corrente dos fariseus, milênios atrás, na história dos hebreus, né? E Jesus estava na companhia dele, mostrando aquelas vastas terras ainda inabitadas, ou pouco habitadas, né? No caso do Brasil, era habitada por poucos silvícolas. Algumas outras regiões da América Central e da América do Sul tinham mais habitantes, mas também, em comparação com a Europa, muito reduzido o número, né? E ele mostra para a região do sul das Américas e diz: esta é a região do Cruzeiro. Na região do Cruzeiro se realizará a epopeia do meu evangelho. Ela estará, antes de tudo, ligada ao meu coração. Então, isso para nós tem um valor extraordinário. Nós sabermos que justamente aqui no Brasil, coração do mundo, por que é o coração do mundo? Porque ela está ligada diretamente ao coração do Cristo. E Jesus Cristo é o governador do mundo, percebem? Então isso é muito interessante. E ele, inclusive, Jesus fala para Eliú que a porção
oriental, aliás, a porção norte das Américas, ele localizaria o cérebro do mundo e que coração e cérebro precisavam trabalhar em uníssono, que é outra revelação importante, mostrando que o Brasil tem que trabalhar em uníssono, em sintonia com a América do Norte. Cérebro e coração trabalhando juntos para a construção da sociedade regenerada do amanhã. E tem um detalhe aqui que às vezes passa despercebido, que muita gente, ao citar esse trecho, para aí nessa questão da ligação de Jesus, do coração de Jesus com o Brasil, porque logo em seguida Jesus fala para Eliú, as injunções políticas. Vejam bem, isso é bastante atual, né? As injunções políticas terão nela, ou seja, na pátria do Cruzeiro, atividades secundárias. Porque, acima de todas as coisas, disse Jesus, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal unindo todos os espíritos. Então, minha gente, essa fala do Cristo, antes mesmo do Brasil ser descoberto, já nos demonstra como que nós temos que ter cuidado com as injunções políticas, porque elas têm papel secundário na pátria brasileira. Está, em primeiro lugar, nós temos que verificar que Jesus afirma que, acima de todas as coisas, no solo santificado do Brasil, esse solo exuberante, de norte a sul, de leste a oeste, né? Sabemos que o Brasil é um dos maiores países do mundo em extensão territorial, se não me engano, o quinto, né? Só superado pela Rússia, pelo Canadá, pela China e pelos Estados Unidos da América do Norte. É o quinto país em extensão territorial e um dos maiores também em população. Então, essa fala do Cristo, que aqui, neste solo, ele havia projetado que estaria fincado aqui o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos, mostra que o sinal da fraternidade, da união entre todas as etnias, entre todos os povos, de culturas, de procedências distintas, de religiões também distintas, de nações variadas. Nós sabemos que o Brasil, desde essa época, tem recebido influxos migratórios de várias partes do planeta, né? E todos têm sido aqui muito bem recebidos, de forma tal que todos os povos, segundo Jesus, aprenderiam aqui a lei da fraternidade universal. E isso é de grande relevância. Da mesma maneira, neste livro, quando Jesus, o Humberto de Campos vai nos contar que Jesus havia convocado o espírito de Ismael para ser o guia espiritual do Brasil, lá nessa parte do livro, Jesus diz assim, Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do Cruzeiro. Então, vejam bem, o Brasil, perante a espiritualidade maior, tem patrimônios imortais. E o principal deles qual é? É justamente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É o roteiro de ascensão espiritual que Jesus Cristo nos descerrou através do caminho, da verdade, da vida, que a sua mensagem, a boa nova do Cristo, nos indicou há 2000 anos. Então, este patrimônio é infinito, é imortal e faz parte
da brasilidade, da construção espiritual da brasilidade, desta nação maravilhosa que hoje é a maior nação católica do mundo, é a maior nação espírita cristã do mundo, está se tornando uma das maiores, se não a segunda maior nação protestante e crente do mundo, também é a maior nação de orientação da Umbanda cristã, que é também vinculada aos ensinamentos de Jesus. Então, vejam vocês, isto é uma realidade, isso não é uma fantasia. Isso já existe, já está na alma do povo brasileiro. Recentemente, uma pesquisa científica sobre a religiosidade das nações indicou que o Brasil é a segunda nação mais religiosa do mundo, em termos proporcionais, só superada pela Guatemala. Mas a Guatemala é um país minúsculo, pequeno em relação ao Brasil. Então, em termos absolutos, o Brasil é, sim, a maior nação religiosa do mundo. A religiosidade está na alma do brasileiro. E é por isso que, nesta fala de Jesus com Ismael, quando ele vai convidar Ismael para guiar o Brasil, ele diz: reúne as incansáveis falanges do infinito, que cooperam nos ideais sacrossantos da minha doutrina e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Para aí transplantei a árvore da minha misericórdia. Lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivescência do cristianismo. Vejam que bela instrução que Jesus dá a Ismael, não é? Mostrando a ele, dando a ele a ordem celestial para que ele viesse reunir aqui no Brasil as incansáveis falanges do infinito, que certamente há milênios cooperavam com os ideais sacrossantos do Cristo, né? Talvez até desde a formação da Terra, mas com o objetivo para que Israel pudesse utilizá-los aqui na construção da pátria do Evangelho de Jesus. E ele revela: transplantei para aí, para lá, não é? A árvore da minha misericórdia. E pede a Ismael que sempre se lembre dele, que não obstante todos os obstáculos que ele viveria na condução da pátria brasileira, que no cumprimento sagrado dos seus deveres, ele contasse com o apoio direto do Cristo. Agora também ele vai revelar, no final desta convocação, ele vai revelar qual que é a missão do Brasil e qual que era a missão de Ismael à frente do Brasil. Porque ele diz: com esse patrimônio imortal, não é? E com essas falanges do infinito apoiando o seu trabalho, ele haveria de abrir para a humanidade inteira. Então, vejam, a missão do Brasil não se restringe a uma missão particular, individualista, fechada em si mesma, mas a uma missão dirigida para toda a humanidade dos séculos futuros, para o conserto de todas as nações na regeneração planetária. E essa missão seria abrir para toda a humanidade dos séculos futuros um novo caminho, mediante a sagrada revivescência do cristianismo. Ora, nós espíritas sabemos qual é essa sagrada revivescência do cristianismo. É justamente o espiritismo consolador, o espiritismo como
o próprio Consolador prometido pelo Cristo, como está lá no Evangelho de João, que haveria de nos fazer lembrar de tudo quanto Jesus havia dito e feito, e ainda nos explicaria todas as coisas.